Fala galera, tudo bom? Tio William aqui. Vamos começar o módulo de Valuation do curso de Factor Investing. E eu vou mostrar primeiro a bibliografia que eu me baseei para fazer esses conteúdos, tá? Primeiro é o livro aqui de Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion. A gente precisa entender a dinâmica contábil das empresas para a gente entender aonde que os recursos estão sendo captados e aonde que eles estão sendo investidos. Isso vai ser essencial para você entender realmente do negócio. Tem também esse livro, Avaliação de Empresas, um guia para estudos e aquisições e gestão de valor, escrito aí pelo Francisco Cavalcante, o Rodrigo Passim, parceria do BMEC com o Valor Econômico, tá? Muito bom esse, mais focado em valuation mesmo. E tem esse livro aqui, ó, Modern Value Investing, do PhD Sven Carlin, muito bom também. E a gente vai estar falando desses livros no decorrer desse módulo. E é muito importante que a gente entenda por que a gente vai começar com esse conteúdo aqui das 5 forças de Porter, tá? O grande insight que o Benjamin Graham teve, além da margem de segurança na hora de escrever o Security Analysis e o Investidor Inteligente, é de que as ações, na verdade, elas são uma fração de uma empresa. Então a gente tem que analisar o negócio para depois chegar no valor justo da ação. E se a gente tem que entender do negócio, a gente tem que entender a dinâmica competitiva que aquele negócio está inserido. E a partir daí a gente vai ter maior chance de entender da onde sai o valor daquela empresa. Eu vou dar um exemplo aqui da Cielo, por exemplo. A Cielo, eu tive ela entre 2012 e 2014. E aí quando eu vi notícias da Apple entrando naquele mercado, eu entendi que aquela competição poderia ser global e ela não estava bem posicionada para manter a rentabilidade que ela tinha. Então, ia ter destruição de valor na Cielo e provavelmente em todo esse mercado. E foi o que acabou se desenrolando, porque as empresas começaram a brigar por preço e destruiu a rentabilidade de todo mundo que estava envolvido nesse negócio, tá? Então, gente, vamos aqui entender a dinâmica das 5 forças de Porter. Primeiro, vamos entender quem é o Michael Porter, né? Ele é um professor de Harvard, com área de interesse aí em tanto administração e economia. Ele estudou na Universidade de Princeton, que também é uma Ivy League, que são as maiores universidades lá dos Estados Unidos, onde ele se licenciou em engenharia mecânica e engenharia aeroespacial. Depois ele teve um MBA e um doutorado empresarial, em economia empresarial, lá em Harvard, onde ele se formou com apenas 26 anos, ou seja, o cara era prodígio mesmo, né? E o que a gente pode tirar daqui, gente? Só para dar um parênteses, Princeton, o Armínio Fraga, um dos maiores economistas aí da história do Brasil, ele é de lá, tá? Estudou lá, então essa aqui é uma universidade muito conceituada mesmo, beleza? E aí o Michael Porter, em 1979, ele escreveu um artigo que botou ele assim como bambambam de estratégia no mundo, que foi o artigo As 5 Forças Competitivas que Modam a Estratégia. Em 1979, a Harvard Business Review não deu tanta atenção para esse artigo no começo, mas depois que o pessoal viu que o negócio fazia sentido, o cara decolou, tá? Então vamos olhar aqui basicamente, gente, quais são as 5 forças competitivas e eu vou destrinchar aqui algumas dessas forças com mais intensidade, com menos intensidade, tá? Desculpa aí. Então, primeiro é a ameaça de produtos substitutos, poder de compra por parte dos clientes, poder de negociação por parte do fornecedor, ameaça de entrada de novos concorrentes e a rivalidade que existe entre os próprios competidores, entre os próprios concorrentes, tá? Então, gente, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com esse conteúdo. Deixa eu só olhar se está tudo certinho aqui. Tá. Então, vamos começar com a ameaça de produtos substitutos. Já vou dar um exemplo que você vai entender rápido, tá?
vamos dizer que você é comedor de manteiga, pão com manteiga. E aí a manteiga começa a ficar muito cara, muito cara, muito cara. E aí o que você faz? Você troca pela margarina. Você troca pelo requeijão. Você troca por coisas mais baratas. Ou seja, que geram basicamente o mesmo valor ou eles curam a mesma dor, né? Por preços diferentes ou características diferentes. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Um produto substituto ele entrega o mesmo benefício por um meio diferenciado, né? Então, produtos substitutos sempre existem, mas são muito fáceis de serem negligenciados. Então, por exemplo, eu não sei se ter uma conta no PayPal é um produto substituto para você ter um cartão de crédito, por exemplo. Por quê? Porque se eu uso cartão de crédito para comprar na internet, eu posso botar dinheiro no PayPal e aí pagar através disso. E eu posso botar dinheiro no PayPal através de cartão de crédito. Então, pode ser um cliente, mas também pode ser um competidor. Entendeu, gente? Produtos substitutos, eles limitam a rentabilidade de uma indústria, pois eles colocam um teto nos preços. Vamos dar um exemplo disso? Outro exemplo, a gente vai dar vários exemplos aqui. O smartphone, de alguma forma, ele é um produto substituto ao computador. Então, de alguma forma, o preço do computador regula o preço do smartphone? Nem tanto, mas o preço do smartphone regula o preço do computador, ao meu ver. Porque, principalmente nos Estados Unidos, eu tenho 3 irmãos mais novos, menores de idade, que moram nos Estados Unidos. Lá esse comportamento é muito mais intenso. Pessoas que só têm smartphone, mas não têm o computador. Beleza? Outro exemplo. O Uber, ele é um produto substituto do carro. Por quê? Apesar de usar o carro para usar o Uber, eu posso ter o benefício do não estar dirigindo, ou seja, eu posso ficar trabalhando no celular ao invés de dirigir, beleza? Vamos dar uma olhada aqui então. Não sei se o Uber ele é um produto substituto de ter um carro, sim. De alugar um carro é melhor, talvez. Por quê? Porque eu posso alugar um carro no final de semana ou escolher ficar de Uber, tá? Mas o Uber ele pode ser cliente também da empresa locadora de carro, tá? A ameaça de produto substituto é alta nesses casos aqui. Quando o produto substituto tem uma performance em relação ao preço alta, e a gente já falou da manteiga e da margarina. Quando o custo de troca para o produto substituto é baixo, drogas patenteadas e drogas genéricas, vai ser outro exemplo também, né? Você pode usar o Viagra, que é uma marca da Pfizer, ou você pode usar o genérico, que é o Tadalafila, que é o princípio ativo. Então você encontra o Tadalafila no Pramil, que é um concorrente aí, vamos dizer, do Viagra, né? Muito mais barato. Eu não estou consumindo para saber atualmente, tá? Outra, inovações tecnológicas em outras indústrias. Por exemplo, a gente pode ter novos plásticos que substituem o ferro devido à sua liquidez e não deformação. Eu escutei esses dias um investidor falando de um composto chamado grafeno, que ele pode ser um grande substituto para a indústria siderúrgica, tá? Falam que vai ser uma disrupção assim tremenda, mas eu não encontrei conteúdo, vamos dizer, confiável bastante para emitir uma opinião já direta disso, tá? Mas é um assunto que eu estou estudando particularmente aí nos últimos anos. Então vocês entenderam o que é o produto substituto, né, gente? O que são as empresas aí que mais estão criando disrupção na concorrência com produtos substitutos? As empresas de internet, as Google da vida, as Apple da vida, a Microsoft da vida, a Amazon da vida. Por exemplo, o iPhone, ele é um produto substituto de vários outros produtos. Ele é um substituto de câmera, de fotografar, de filmar, de calculadora,
de Discman, né, na época, de iPod, de tudo. Por quê? Porque convergiu a tecnologia tudo para cá. Beleza? Poder de compra dos clientes, gente. Poder de compra dos clientes advém de algum tipo de vantagem por parte de volume de compras em relação aos fornecedores, forçando os mesmos aí numa briga constante por preço, que vai aumentar o custo e vai diminuir a margem, por qualidade, desculpa, que vai aumentar o custo e vai diminuir a margem, ou pelo preço, ou pelos dois, tá? A Amazon é uma empresa que briga muito assim, porque a gente vai falar depois. Pontos que aumentam o poder de barganha de um cliente, tá? Então vamos trabalhar aqui. Poucos compradores para muitos vendedores. A gente tem um exemplo aí das empresas petrolíferas de exploração. A gente tem várias empresas que prestam serviço para essas mega corporações, as Shell da vida, as Petrobras da vida, as British Petroleum, a Total da vida. Então essas empresas que tem broca de diamante lá para aguentar pressão, muita coisa forte mesmo, são poucas empresas compradoras e o elo dessa indústria tem muitos fornecedores, então elas têm um poder de barganha forte para isso. E nem sempre, gente, o poder de barganha ele virá diretamente de preço. Às vezes, preço aqui ele pode ser um composto de prazo ou propriamente o preço em si, tá? Então, se o cara ele fala assim, Ambev, eu sei que tem essa prática, eu compro de você hoje, mas eu só te pago daqui a 6 meses. Isso é um poder de barganha na mão de uma empresa que ela é muito forte e tem muita gente querendo vender para ela. Por exemplo, latinha de alumínio, provavelmente, se ela já não faz isso, tá? Produtos com pouca diferenciação entre os concorrentes. Empresas de commodities. Então, eu que não entendo, tá? Pode até ter diferença, mas eu não entendo qual é a diferença de comprar um nugget da Sadia ou da Seara. Elas são muito parecidas ali no que elas oferecem. Por quê? Porque elas estão oferecendo uma commodity, não tem muita diferenciação. Beleza? Outro exemplo disso. Eu não sei se o aço que eu comprei do meu carro, se ele é da Uzi Minas ou da CSN, tá? Porque não tem muita diferenciação. O processo ele já é de conhecimento público, então não tem muita diferenciação. Tanto que a gente vê essas empresas aí brigando por volume, escala, tá? Poucos custos de troca para novos fornecedores. Restaurantes em geral. Por exemplo, eu como aqui no Outback quase todo dia, no almoço. Mas eu trocar pelo quilo do lado, tem muita diferença? Se o quilo lá do lado tem um padrão bom? Não, é baixo. Por quê? Comer frango grelhado com legumes de um lado, posso comer frango grelhado com legumes do outro. O que o restaurante costuma fazer para ter uma diferenciação? Serviço, localização, carta de vinho, tá? Alguns outros restaurantes têm um chefe renomado, mas aí normalmente vai ser para jantar. Mas mesmo assim a cena gastronômica de Nova York é competitiva pra caramba nesse setor aí de high-end, de alto nível, tá? Potencial de integração da cadeia de suprimentos. Exemplo, grandes empresas de construção que decidem produzir o seu próprio cimento. Um exemplo disso é a Camargo Correia. Camargo Correia, empreiteira aí que ajudou a construir Brasília, na época, né, antes dos escândalos, fazia muita hidrelétrica que leva muito cimento, e aí ela decidiu entrar no segmento de cimento. Se eu não me engano, ela é a controladora da Simpor. Vamos dar uma olhada aqui. Correia Simpor. Aqui, ó, em 2012 ela comprou a Simpor, que é uma empresa portuguesa de cimento, tá? Tá lá em 30 países, crescimento na África. E aí, ó, em 2012 o Grupo Camargo Correia adquiriu 94 da Simpor por 1,5 bilhões de euros, tá? E em junho de 2017 foi aprovada pelos acionistas a retirada da empresa da Bolsa Portuguesa. As ações que circulavam em bolsa correspondem a 4,9% do capital da empresa.
serão adquiridas pela Camargo Correia, tá? Então, a empresa aí que... não tem dados. Não tem dados aí atuais ali naquela página, tá? Depois a gente pode ver. Mas vocês viram um exemplo aqui? Consumo muito cimento, decido entrar naquele mercado e eu vou começar a produzir o meu próprio cimento. Outra aqui, quando o fornecedor significa uma parcela baixa dos custos da empresa, ou seja, meu fornecedor representa ali 0,5% do meu faturamento, dos meus custos, não sei, você decide aí. Então eu tenho um poder muito forte, porque aquilo ali eu posso trabalhar. Indústria de transação de dados no ano de 2014, tá? O poder, ele tá na mão do cliente, no caso ali da indústria de transação de dados, na Cielo, porque assim, vou trocar e vai acontecer o quê? A performance do serviço é muito parecida. Então, não sei se vale a pena, entendeu? É esse tipo de cabeça. Quando o produto do fornecedor tem uma baixa percepção de qualidade na qualidade final do produto do adquirente. Seguinte, ninguém se importa com a marca da soda cáustica usada na tinta da parede da tua casa. Por que eu estou falando isso aqui? Soda cáustica é o produto que a Unipar vende. E aí, ninguém está preocupado se a soda cáustica usada no papel que você consome, basicamente tudo que tem pigmento branco tem soda cáustica, tá, gente? Tinta da parede. Então, não é daí que vem a vantagem competitiva da Unipar. A vantagem competitiva da Unipar, ela vem de uma outra coisa, que é o seguinte: o processo de distribuição da soda cáustica não pode ser muito grande o raio. Ou seja, se você tiver, que nem a Unipar tem, várias unidades perto do consumo dos teus clientes, você tem uma vantagem competitiva. Por quê? Porque você consegue dar um frete barato e fornecer ali perto do teu cliente aquela matéria-prima, tá? Então a Unipar tem essa vantagem competitiva, mas ela não precisa investir em marketing para que eu, como consumidor da BASF, da tinta Souvenir, queira consumir a soda cáustica dela, tá? São outros fatores aí que vão influenciar nessa decisão. Então, vimos aí o poder de compra dos clientes. Vamos falar agora poder de negociação dos fornecedores. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro de poder de compra dos clientes, só antes de a gente terminar. O Walmart. O Walmart manda tanto, a Amazon também demanda tanto, que o poder está na mão deles, tá? Poder de negociação dos fornecedores. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, gente. Pra gente não tá fazendo besteira, tá? Então vamos falar aqui. Fornecedores poderosos podem erodir a rentabilidade da indústria, aumentando preços, limitando a qualidade, repassando encargos para a cadeia e cotas de fornecimento, tá? Maneiras de perceber poder na mão dos fornecedores são as seguintes. Caso a indústria fornecedora seja mais concentrada que a compradora. Dá um exemplo. Aviões como Boeing, Airbus, a Rolls-Royce e a GE, elas são muito mais concentradas do que o número de empresas que fazem, né, táxi aéreo, como Azul, Gol, a Latam, a Qantas, a American Airlines, Delta, United, Frontier, Ryanair, Iberia, TAP. Olha que quantas eu já falei já, nem parei para pensar muito. Mas quantas fornecem aviões? A gente tem basicamente a Boeing e a Airbus. Principalmente depois dos movimentos que elas fizeram de consolidar a indústria de nichos, né? Tanto com a Embraer quanto a Bombardier. A Boeing comprou um pedaço da Embraer e a Airbus comprou a Bombardier, que é uma empresa canadense parecida com a Embraer, que estavam fazendo jatos executivos nesse mercado aí competitivo aí deles, e agora ficou ainda menos competitivo. Ou seja, o poder está na mão de Boeing e Airbus, tá? E turbina para esses aviões
tem Rolls-Royce e GE. Eu não conheço outras empresas que fornecem, tá? Mas a gente entendeu aí a dinâmica do que é a indústria fornecedora ser mais concentrada do que a compradora. Outra coisa, caso a indústria fornecedora seja menos dependente das receitas daquele mercado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da indústria petroquímica com fabricantes de espuma. Por que eu sei disso aí? Porque meu pai é empresário do setor de fabricação de espuma. E aí, a briga com empresas como Dow Química e Braskem é forte. Por quê? Porque essas empresas aí faturam dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de reais. E apesar lá da empresa ser demandante, ser é a maior da América Latina, de fabricação de espuma, quando a gente compara o porte da empresa de espuma com uma Braskem, com uma Dow Química, que é multinacional no mundo inteiro, fica pesado. Então, eles ditam os preços, aqui eles acatam, tá? Qual é a estratégia que você pode criar? Se você toma muita pressão do teu fornecedor, você vai dar pressão para o teu cliente também, tá? Caso a indústria consumidora tenha altos custos de troca. Outro exemplo aqui é o seguinte: o treinamento para você usar o terminal Bloomberg demanda investimento em treinamento por parte do cliente. Então, por exemplo, você vai botar lá um terminal Bloomberg na tua empresa de mercado financeiro e aí você treina um funcionário lá para ele operar e dominar aquele conceito. Vamos falar que é do Excel, por exemplo. Também, mesmo caso. Pô, até tu treinar outro cara para usar o Thomson Reuters ou Parará, pô, tu vai investir tempo, tu vai investir dinheiro, tu vai deixar de ter uma performance já com uma curva de aprendizado mais alta. Então, a partir do momento que o cara foi treinado no terminal Bloomberg, pô, o cara vai ficar lá até morrer, basicamente, tá? Vou dar o exemplo do que acontece comigo. Eu tenho economática. Onde é que eu aprendi a usar economática, gente? Aprendi a usar economática na faculdade. Por quê? Porque a economática era de graça para os alunos. E aí você entendeu a estratégia da economática? Você pega o cara quando ele está ficando treinado, que é na faculdade. E aí você fornece de graça para ele o programa que ele aprende. E aí, quando ele se formar e se tornar um profissional pleno, ou ele tiver que escolher o que ele vai fazer, pô, economática, né? Por isso que eu tenho economática. Porque eu já sei usar, não tenho que treinar nada novo para usar a economática. E é um programa teoricamente fácil de ser usado. Mas mesmo assim a economática a todo momento está me ligando, falando que tem treinamento novo para novas funções, tá? Então é muito por aí. Outro, caso não haja produtos substitutos para o fornecedor. Vamos dar um exemplo? Piloto de avião tem sindicato muito organizado e não tem substituto para ele. Por quê? Porque a legislação exige que tenha um ser humano lá no cockpit lá da máquina. Então, eles se organizam para negociar em grupo e a partir desse ponto, eles têm mais força com as empresas de táxi aéreo para falar assim, ó, a gente quer tais demandas, a gente quer trabalhar nesse tal ciclo, a gente quer trabalhar nessa tal maneira. E aí, você já percebeu que tem Boeing e Airbus de um lado, tem sindicato do outro, tem Rolls-Royce e GE de outro. Vocês já perceberam, então, por que a indústria aérea, de táxi aéreo, como Gol, Azul, American Airlines, é tida como uma indústria complicada, desafiadora de você ter lucro. Por quê? Porque é muito fraca em termos competitivos, em termos de vantagens competitivas, né? Outro ponto, integração para frente por parte dos fornecedores. Indústria que decide expandir a sua atuação para o varejo e ter operações integradas. Vamos dar um exemplo disso? Grendene. Grendene era fabricante de calçados e aí decidiu ter as lojas do Clube Melissa, ou seja,
é ela aprendendo com a experiência com o consumidor e também garantindo uma distribuição controlada com margens muito maiores. Exemplo disso também é a empresa lá que o meu pai fundou. Fazia colchão para a indústria, atacado e tal, e ele decidiu abrir as lojas e a margem é muito maior. Além de você conseguir estar em contato com o teu cliente e abrir possíveis outras possíveis frentes de negócio. A Apple também fez isso, beleza? Por quê? Porque a Fast Shop vende iPhone, a AT&T vende iPhone, a Vivo vende iPhone, mas a Apple também tem a sua loja vendendo iPhone. Outro ponto, caso o produto seja altamente diferenciado e o fornecedor influencie o cliente do seu cliente. Exemplo, tecido de nylon da fabricante Dupont. A Dupont é uma petroquímica que decidiu fazer uma marca lá de nylon, que é... A nylon já é uma marca, desculpa. Eu acho que é tecido de elastana o nome do produto. Mas se eu tiver errado, alguém me corrige aí no WhatsApp, tá? Ou nos comentários da aula. Mas ela assim, começou a fazer propaganda que nylon é Dupont, nylon é Dupont. Então, quando eu vejo lá um produto que tem o tecido de elastana de nylon, eu vejo assim, maneiro, quero isso aí para mim. Outro exemplo bom disso, chip da Intel. Por exemplo, eu estou aqui com o computador da Dell fazendo esse conteúdo. Tem aqui um selinho da Intel Core i7, 8th Generation. Entendeu? Então, só compra essa Intel. O cara fica circulando essa publicidade na televisão. Quando eu for comprar meu computador, eu não vou querer um chip Celeron. Eu quero o Intel. Então, isso é uma maneira de você criar valor em cima de commodities, tá? Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de ovos Mantiqueira, e eles vêm fazendo um trabalho bem legal de agregar valor para aquela marca, para um dia aquilo que era uma commodity virar um item aí diferenciado, tá? Próximo. Ameaça de novos concorrentes. Novos concorrentes adicionam capacidade excedente no mercado, fazem pressão nos preços para ganhar market share. Isso aí pode atrapalhar a rentabilidade das empresas. Foi o que eu contei aqui no início da Cielo, tá? Quando novos entrantes têm um portfólio amplo, eles podem exercer pressão oferecendo outros benefícios e usar o fluxo de caixa de outras atividades para suportar esses novos investimentos. Antes de fazer essa aula aqui, eu estava dando uma caminhada com meu irmão Stefan e a gente estava conversando sobre como talvez os bancos americanos, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, estejam baratos. E aí a gente ficou conversando os possíveis motivos do porquê os bancos podem estar baratos, podem estar depreciados nos seus preços, mas eles não estão baratos por quê? Porque haverá uma alteração dos fundamentos no futuro. Aqui a gente está usando a nossa cabeça para pensar o que o mercado está levando em consideração para chegar em certas avaliações. Aí eu pensei assim, será que o mercado não está com medo de empresas como Amazon, Apple, Google, até mesmo o Facebook, venham virar competidores dos produtos financeiros através dos seus bancos de dados? E o mercado, os investidores que estão achando esses bancos baratos, eles talvez não estejam pesando essa alternativa no cenário futuro. Entendeu? Pensa por aí. E aí, para criar uma barreira de novos entrantes, as empresas acabam investindo mais em novos atributos, mais em marketing, na remodelagem mais frequente dos seus layouts. E aqui a gente vai olhar, por consequência, segura a rentabilidade da empresa. Porque aquilo que ela poderia estar devolvendo para os acionistas em termos de dividendos, recompra de ações, diminuição do seu endividamento, ela tem que reinvestir em CAPEX, que a gente vai ver com mais clareza o que é no futuro. Capital Expenditures são investimentos em ativos fixos,
ela está investindo mais nisso para manter a sua vantagem ou para lutar contra o golpe de algum concorrente, tá? E aí, quais são as 7 principais barreiras de entradas aí que eu consegui mapear? Primeiro é a economia de escala. Quanto maior a produção, menor o custo unitário. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa como a CSN, que tem um alto forno, que só para ligar aquele alto forno custa 500 milhões de dólares. A partir do momento que eu liguei o alto forno, eu tenho que produzir. E aí, a partir do momento que eu produzia, eu vou chutar esses valores aqui, 500 milhões de toneladas e 600 milhões de toneladas, a despesa fixa da operação, ela só vai diluir aquilo quando eu tiver muita produção unitária mesmo. Então, quanto mais eu produzir, melhor. E às vezes, eu tenho que produzir muito para o custo diminuir e aquilo inunda o mercado e cria uma guerra de preços, né? A gente pode ver um pouco disso no mercado de papel e celulose também, tá? Outra vantagem, barreira de entrada é o efeito de rede. Quanto mais clientes a empresa tem, maior a vantagem competitiva para os novos clientes. Exemplo, WhatsApp. Imagina se eu tivesse uma pessoa só com WhatsApp, eu ia mandar mensagem para quem? Entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho 2 pessoas, eu posso trocar mensagens. A partir do momento que eu tenho 100 mil pessoas, eu posso trocar mensagem com mais gente. Quando eu tenho 100 milhões de pessoas, mais gente. Quando eu tenho bilhões de pessoas, mais gente. Mesma coisa com rede social aqui. Próprias empresas FAANG, Apple, Google, Amazon, Facebook, quanto mais clientes eles têm, mais dados eles têm. Quanto mais dados eles têm, mais eles conseguem conhecer o cliente e melhor eles ficam, beleza? Uma empresa que pode ser afetada por isso são as seguradoras, tá? Porque empresas como Google e Tesla, que vêm fazendo testes aí com carros autônomos, vêm coletando muitos dados, muitos dados mesmo sobre como é dirigir. A partir do momento que eles têm isso, através do Waze e de outras ferramentas também, eles conseguem acessar melhor o risco de um cliente. E aí eles conseguem fazer uma personalização melhor das apólices de seguro e conseguem ser mais competitivos. Conseguiu acompanhar o raciocínio? E essas pegadas, gente, esses raciocínios assim, ó, é por isso que valuation não é mole. É por isso que você tem que ler de vários assuntos, tem que estar sempre por dentro das coisas, tanto de evolução tecnológica quanto mudança de legislação, porque você tem que ser capaz de fazer essas associações, tanto para enxergar valor nas coisas, quanto para ver possíveis destruições de valor no futuro, tá? Barreira de entrada, 3, custo de troca. Para o cliente trocar de fornecedor, existem custos que freiam essa intenção, tá? Por exemplo, quem usa o pacote Office e já foi treinado no Excel, para tu pegar um outro software de planilha e aprender tudo, é uma barreira de entrada que a Microsoft defende muito bem, já que a gente está falando desse assunto, tá? Requerimento de capital, uma barreira de entrada também. Por que é muito fácil eu me tornar sócio do setor de varejo através da bolsa? Porque eu compro lá 100 ações, se eu quiser comprar mais 100, ou seja, incrementar o meu investimento, é muito fácil, muito barato, tá? Mas imagina que eu quero competir com o JK Iguatemi, o Barra Shopping. Eu tenho que construir um equipamento de não sei quantos bilhões de reais, que vai demorar não sei quantos anos para ficar pronto. É uma barreira de entrada no mercado de real estate isso, tá? Então, por exemplo, para um novo entrante entrar no mercado, ele tem que investir uma grande quantia, o que no final das contas impede que qualquer um se torne competidor. Construir uma usina siderúrgica de alto forno não é para qualquer um. É por isso que a gente não vê a todo momento novos entrantes nesse mercado. Normalmente as empresas elas costumam crescer não por crescimento orgânico, mas através de aquisições no mercado de siderurgia, tá? Então a gente está vendo aí, ó, enquanto a siderúrgica ela é, de um lado,
uma commodity pouco diferenciada, de outro lado a gente tem essa barreira de entrada de requerimento de capital. Mas aí, de outro lado, a gente tem um ambiente de juros muito baixo que qualquer um pode comprar esses equipamentos através de empréstimos, tá? Então, tem que pesar o que é positivo e o que é negativo no final das contas, beleza? Acesso diferenciado para recursos. Quando uma empresa ela tem a capacidade diferenciada de insumos ou recursos independentemente do seu tamanho. O exemplo disso é a Vale. A Vale ela tem um minério de ferro que tem uma riqueza diferenciada, tá? E a partir disso, ela consegue fazer um blend mais eficiente que as siderúrgicas asiáticas gostam. Ou seja, põe um pouco de minério da Vale com um pouco de minério de uma menor qualidade e aí você faz um minério mais barato de uma melhor qualidade. Vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas vocês vão entender. Vamos dizer que eu compro carne moída e eu compro um pouco de gordura de carne de segunda. Mistura ali 80% de filé mignon, carne moída, com 20% de gordura, a gente fez ali uma coisa de uma melhor qualidade, tá? Acesso desigual para canais de distribuição. O que é isso? Quero lançar um novo produto, fica mais complicado se você não tiver aonde apresentar essa novidade. Por isso que a internet ela diminuiu as barreiras de entrada de certos setores, mas outros continuam muito bem protegidos. Por exemplo, uma nova marca de chocolate ela tem que brigar por espaço na prateleira, já ocupado por grandes multinacionais no supermercado. Sabe aquele chocolate que fica na boca do caixa do supermercado ou da drogaria? Ali, quem está dominando é a Mondelez, é a Mars, é a Nestlé, é a Kibon, beleza? Porque essas empresas já têm tantas linhas de produtos que é mais fácil ela botar mais um produto ali. Mas se eu, tio Uli, começo a querer fazer meu chocolate, eu não vou conseguir botar lá na prateleira. Por quê? Porque já está ocupada. Então é uma barreira de entrada. Políticas governamentais restritivas. Beleza? O próprio governo limita a competição de novos entrantes através de legislação. Patentes, concessões elétricas, telefonias, até certo ponto são isso. Por quê? Ninguém pode entrar e competir com um remédio que está em patente ainda. Então você tem essa proteção, essa barreira de entrada dada pelo governo. Concessão elétrica também. Na telefonia, até certo ponto a gente vê isso, mas a gente vê serviços como o Skype, como o WhatsApp, de alguma forma furando um pouco essa barreira. Mas tem muita discussão aí em termos de legislação, tá? Mas você entendeu basicamente o que é barreira de entrada aqui, tá? E por último, vamos falar de rivalidade entre os concorrentes. A melhor maneira de competir é entender quem vai brigar por preço e quem vai brigar por diferenciação, gente. E aí você se posiciona onde você tem mais força, beleza? Quando o incremento da produção é desproporcional, isso gera um excesso na capacidade crônica no setor, isso é um problema sério. A indústria siderúrgica sofreu isso e a indústria de papel e celulose também sofre muito com isso. É só você pegar o impacto que a Eldorado gerou no mercado de celulose que você vai entender como que isso aconteceu aqui no Brasil, tá? E foi uma grande oportunidade para você comprar ações tanto da Suzano quanto da Klabin nesse período. Quanto maior o custo fixo, maior é a chance de competição por preço. Por quê? Porque os empresários ficam apavorados em ver aquela despesa gigante e se ele não vender, não produzir, aquilo ali vai virar prejuízo na hora, tá, gente? Rivalidade entre competidores podem existir de várias formas. Pode ser por preço, por novos produtos e por incrementos de produtos existentes. Eu vejo muito isso aqui, ó, acontecendo na academia. Por exemplo, Smart Fit, ela compete por preço, tá? E aí, Bodytech compete por produto, tanto que virou modinha. CrossFit botou lá um box de CrossFit dentro da academia. Por quê? Não quer perder cliente para quem vem com novos produtos.
E incremento dos produtos existentes é justamente aqueles programas. Chega lá, malha em meia hora, meio com um personal que é professor da academia. Então, você vai incrementando. Em São Paulo, eu vejo essa competição ainda mais forte no segmento premium de academia, tá? Aqui no Rio não tem tanto. E a rivalidade, ela pode ser classificada entre intensidade e base. Por exemplo, quando a indústria tem vários competidores e nenhum deles domina, essa competição ela fica mais intensa. Quando o crescimento da indústria desacelera, a intensidade da competição ela aumenta. Por quê? Se a gente está expandindo, está cada um querendo correr atrás do seu mercado. O mercado parou de expandir, agora vai começar a se engalfinhar. Exemplo disso, influenciador digital, que nem eu estou aqui no mercado. Tipo, eu não estou competindo com a Suno, não estou competindo com o Primo Rico, não estou competindo com Dica de Hoje, nem com o VG Research. Por quê? Porque o mercado está crescendo tanto que cada um está conquistando o seu mercado. Depois, a gente vai começar a competir entre si, tá? Principalmente porque vai começar a haver incremento de produto existente, tá? Eu acredito que eu sou o mais intenso nisso aí. De botar o Close Friends junto, de botar o grupo do WhatsApp junto. Barreiras de saída alta forçam empresas a continuar no setor mesmo com retornos anêmicos. Essa aqui é interessante, tá? Empresas de carro, por exemplo, elas são obrigadas a fornecer peças apenas após 20 anos de vendas, o que faz com que o custo de saída seja muito alto. Por exemplo, lancei um modelo, eu tenho que ficar 20 anos fornecendo peças para aquilo. Ou seja, eu tenho um passivo a cada venda que eu gero, que aquilo tem que entrar, de certa forma, na minha avaliação. E se alguém quiser me comprar, vai ter que assumir isso, beleza? Então é uma barreira de saída forte aí. Quando o competidor tem um comprometimento com a indústria que supera o fato do lucro. Por exemplo, competição estatal. Pô, o governo vai ter que estar lá naquele mercado, terá que estar naquele mercado lá independentemente de qualquer coisa. Então, se você está competindo com uma estatal, aquilo ali não é bom. Salão de beleza para mulher que quer ocupação. Isso aqui eu vejo muito ali perto de onde eu vou na academia. É um shopping que ele não bomba, definitivamente não bomba, tá? E aí tem muito investidor de imóvel que está lá há muito tempo com loja vazia. E aí o que ele faz? Dá para a mulher abrir um salão lá, então que tem mais de 10 salões de beleza lá e todo mundo brigando entre si. Complicado, né? CEOs com ego inflado lutando pela liderança. Setor imobiliário no Brasil, tá? Quando estava na expansão lá do boom, antes da Olimpíada, da Copa do Mundo, pô, você via o cara comprando shopping aqui, shopping ali, fazendo shopping não sei onde. Por quê? Porque conflito de agência, isso. É descrito no mundo acadêmico. Por quê? O cara ele quer se sentir poderoso, então ele vai comprando cada vez mais propriedades, porque aí ele manda em mais coisa. Então ele não está lucrando, ele não está focando no lucro, ele está focando no poder que ele vai ter da indústria, tá? Isso aqui talvez seja uma das grandes diferenças, ao meu ver, de investir em empresas de imóveis e empresa em fundos imobiliários, tá? Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% da sua renda. Vamos dar uma olhada aqui, chegar para cá. Tá, esse aqui eu já vi. Quando as empresas competidoras não conhecem a estratégia do rival. Então, eu não sei que você está brigando para se diferenciar, por exemplo. Vamos falar que a gente tem uma marca de chocolate, tá? Marca de chocolate. Aí você fala que o teu produto vai ser vegano. Primeiro vegano aí do mercado, vegano que não engorda. Aí eu não sei que você está competindo nisso, eu estou olhando só aqui para minha empresa, aí eu lanço esse mesmo benefício, esse mesmo atributo. E aí a gente começa a canibalizar o nosso nicho, beleza? Isso não é bom também. Rivalidade por preço é a de menor nível, pois destrói o valor total da indústria. Guerra de máquina de pagamento e aviação comercial. Aqui é Cielo, PagSeguro, Stone, blá 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 blá.
e a aviação comercial, que é o que eu já falei várias vezes, Gol, Latam, Azul, Avianca, que faliu há pouco tempo, né? Só para dar um exemplo claro disso. Um exemplo bem sucedido de meio de pagamento que não briga muito aqui é a American Express. A American Express tem um programa de membership muito diferenciado. Você tem lá uma agência de turismo muito top, que dá muita oferta muito diferenciada para quem viaja de executiva, tá? Com preço diferenciado, maneira de pagar diferenciada. E isso aí agrega muito valor. Então, eu não quero deixar de ser cliente da American Express e aí eu forço o estabelecimento a pagar lá os 4,5%, 5% que ela cobra na transação, diferentemente da Cielo, que até a última vez aí que eu ouvi era 1,5%, 1%, dependendo do teu volume, tá? Warren Buffett mesmo falou na última reunião dos sócios dele que ele não está preocupado em relação a American Express nisso, porque ele confia na geração de valor que ela gera, tá? Então, gente, acabei aqui as 5 forças de Porter, primeira aula aí do nosso módulo de Valuation, e espero que você tenha gostado. Deixa aí qualquer tipo de dúvida, tá? Eu esqueci de falar isso aqui, ó. Depois eles fizeram um Competitive Advantage of Nations, que é basicamente isso aqui usado, tudo que a gente viu aqui usado para países, tá? É tudo usado para países. Então, gente, deixa teu comentário aí, chama no WhatsApp se você gostou, para falar que gostou. Se não gostou também, fala lá o que não gostou. Se eu falei alguma coisa errada aqui que merece ser corrigida também, chama, tá? E é isso, galera. Tamo junto, é só o começo e a gente se vê na próxima aula, tá? Beijo grande.